Deus diz: processo vai gerar milagre. Deus vai restituir tudo na tua vida. Tem momentos na vida em que tudo parece parado. Você ora, chora, espera, mas o céu parece em silêncio. Já se sentiu assim? Como se estivesse preso em um ciclo de dor sem propósito, como se tudo o que vive estivesse indo na contramão da promessa que Deus um dia te fez. É nesse ponto que muitos desistem. Pensam que Deus os esqueceu, mas a verdade é que o silêncio dele nunca é ausência, é preparação. O que poucos entendem é que o milagre não acontece fora do processo. Ele nasce dentro. Sim, é no meio da dor, da dúvida e da espera que o Espírito Santo começa a trabalhar nos bastidores da sua história. E o que hoje parece ser apenas sofrimento, amanhã será o testemunho que vai impactar outras vidas. Deus não te trouxe até aqui para te deixar de mãos vazias. Ele está usando o que dói para gerar o que vai glorificá-lo. Talvez você esteja passando por um deserto, um momento em que tudo que resta é a sua fé. E eu te digo, isso já é suficiente, porque é nessa fé crua, despida de garantias, que Deus age com mais poder. A restituição não vem para quem pula etapas, ela vem para quem suporta o processo com o coração rendido. Neste vídeo, você vai entender que a dor de agora é só a moldura do milagre que está por vir. E quando o milagre chegar, porque vai chegar, você vai entender que nada foi em vão. Prepare-se para enxergar o invisível, para crer no improvável e para viver o que você nunca imaginou. Se isso já tocou algo no seu coração, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Porque quando Deus fala, Ele não desperdiça palavras, e hoje Ele está falando com você. O processo que te fez chorar será o mesmo que Deus vai usar para te honrar. Desafio você a escrever essa frase nos comentários agora mesmo. Escreva como um compromisso de fé, como um lembrete de que você vai até o fim, mesmo que o caminho seja apertado. Vamos juntos declarar que o processo vai gerar milagre. O milagre nasce no processo. É difícil aceitar, mas o milagre não nasce no palco. Ele é gestado nos bastidores. Não é na celebração que Deus faz a obra mais profunda, e sim no vale, no escuro, no silêncio, na angústia da espera. Porque o verdadeiro milagre não é só aquilo que muda do lado de fora, é o que transforma por dentro. É o que rasga o orgulho, quebra a autossuficiência e revela a real necessidade que temos de Deus. Muita gente acredita que o milagre é imediato, como se Deus fosse um botão de emergência que se aperta quando tudo dá errado. Mas a verdade é que o milagre precisa de terreno fértil. E esse terreno muitas vezes se chama dor. Quando tudo está bem, a gente se distrai. Mas quando dói, a gente dobra o joelho. Quando falta, a gente ora com verdade. E é ali, nesse lugar cru da alma, que o Espírito Santo encontra espaço para agir. O processo é duro. Parece que Deus está em silêncio. Mas Ele não está indiferente, está lapidando, porque o ouro não se forma no conforto, e sim no calor do fogo. O mesmo acontece com você. A lágrima de hoje é o instrumento que Deus está usando para preparar o seu espírito. E quando o renovo vier, ele virá carregado de autoridade espiritual, revestido de um testemunho que ninguém poderá calar. Você talvez esteja perguntando, por que tudo isso está acontecendo comigo? Mas já parou para pensar que talvez Deus esteja permitindo essa estação para gerar em você algo maior do que aquilo que você pediu? Às vezes oramos por uma bênção, mas Deus quer nos entregar um chamado. Oramos por alívio, mas Ele quer nos ensinar resistência. Oramos por portas abertas, mas antes Ele precisa trabalhar as bases do nosso coração. Não se engane, nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Ele não desperdiça nem mesmo a sua dor. Quando tudo parecer escuro, lembre-se, o milagre está sendo forjado aí,
no lugar em que dói, no tempo em que você não entende, no processo que te desconstrói. É exatamente aí que Deus está construindo algo eterno. Fugir do processo é fugir do milagre. Você já percebeu como é comum pedirmos milagres, mas rejeitarmos o caminho que leva até eles? Queremos a cura, mas sem o tratamento. Queremos a resposta, mas sem o tempo de espera. Queremos a promessa, mas não queremos passar pelo processo que a molda. Mas a verdade é dura e inegociável. Quem tenta pular etapas acaba se distanciando daquilo que Deus realmente quer fazer. Fugir do processo é como tentar colher frutos antes da hora. O sabor pode até parecer bom no início, mas a consequência é amarga. Deus tem o tempo certo, o modo certo e o propósito certo. E às vezes, o que Ele está permitindo agora não é para te punir, mas para te preparar. Tem bênçãos que só são seguras quando o coração está maduro o suficiente para recebê-las. A nossa pressa não muda o tempo de Deus, e não importa o quanto tentemos acelerar. Ele ainda prefere a profundidade à velocidade. Por isso, quem busca atalhos espirituais muitas vezes se perde da rota original. Deus não quer apenas te entregar algo. Ele quer que você esteja pronto para sustentar o que vai receber. E isso exige lapidação, exige tempo, exige entrega. Talvez você esteja tentando fugir, tentando se distrair da dor, ignorar o incômodo, fugir da oração profunda. Mas toda fuga espiritual é uma perda de alinhamento. Quando você foge do processo, você adia o milagre. Porque não é a força do seu braço que atrai a resposta, é a sua permanência no centro da vontade de Deus. E essa vontade nem sempre vem com conforto, mas sempre vem com propósito. É natural querer evitar o sofrimento. Ninguém acorda desejando dor, mas espiritualmente existem dores que são terapêuticas. Elas não vêm para te destruir, mas para curar o que estava encoberto. Fugir delas é como abandonar uma cirurgia no meio do caminho. O problema não é resolvido, só piorado. Deus não tem pressa, Ele tem planos. E o plano dele não é apenas te livrar da dor, mas te ensinar a crescer nela. Não fuja, não se esconda, porque o lugar que hoje parece ser o mais difícil pode ser exatamente onde o milagre vai nascer. O processo aperfeiçoa, a fé é no aperto que a fé se revela. Quando tudo está bem, acreditar é fácil. Mas e quando o chão desaparece? E quando a oração parece não passar do teto? É aí que o processo entra como ferramenta de Deus para desenvolver algo que não se compra, não se aprende em livros, não se transfere por oração. Fé genuína. Aquela que permanece mesmo quando a lógica desmorona. Aquela que diz Deus é bom, mesmo em meio ao caos. A dor tem o poder de nos fazer encarar quem realmente somos. Ela desmonta máscaras, esvazia o ego e nos coloca de joelhos. E é exatamente ali, entre as lágrimas e a dúvida, que o Espírito Santo começa a ministrar no mais profundo da alma. O que antes era teoria, agora vira prática. O que antes era frase de efeito, agora vira testemunho. Muita gente ora pedindo fé, mas poucas estão dispostas a passar pelo processo que aperfeiçoa essa fé. E Deus, na sua sabedoria, sabe exatamente o que é necessário para desenvolver isso em nós. Ele não está interessado apenas no que você diz com os lábios, mas no que você sustenta com o coração. A fé que ele constrói é resistente. Não é frágil como uma emoção passageira, é firme como uma rocha plantada na eternidade. Talvez você esteja vivendo um tempo de lágrimas, de perguntas sem resposta, de orações que parecem não surtir efeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse choro não é desperdício, é semente. Cada lágrima rega uma promessa. E quando você olha para o céu com fé, mesmo sem enxergar nada, Deus já está se movendo. O testemunho que você vai contar amanhã está sendo escrito nas entrelinhas da sua dor hoje. Por isso, não amaldiçoe o processo.
Abrace-o, porque a fé que está nascendo aí vai sustentar muito mais do que você imagina. Vai sustentar ministérios, famílias, decisões, vai servir de âncora quando as tempestades vierem. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo sem entender. É sobre caminhar mesmo com os pés feridos, porque a fé verdadeira não depende de sinais externos. Ela nasce quando tudo diz que acabou, mas o seu espírito ainda declara: eu creio. Deus usa o impossível para mostrar seu poder. Deus nunca precisou de circunstâncias favoráveis para agir. Aliás, ele parece até gostar de agir quando tudo parece perdido. Quando os recursos acabam, quando as portas se fecham, quando o diagnóstico é definitivo, é aí que ele entra. Porque se ainda houver chance humana, alguém pode dizer que foi sorte, coincidência ou esforço próprio. Mas quando não há mais saída, só resta uma explicação: foi milagre. O impossível é o campo de atuação do céu. É onde a lógica falha que o sobrenatural começa. Deus não se intimida com impossibilidades. Na verdade, ele as usa como palco para mostrar que seu poder não conhece limites. O que está morto, ele traz de volta. O que está seco, ele faz florescer. O que foi enterrado, ele ressuscita. Mas antes de acontecer do lado de fora, ele age dentro da gente, renovando a esperança, reavivando a fé. Talvez você esteja olhando para uma área da sua vida que parece não ter mais solução. Um casamento em ruínas, uma enfermidade persistente, uma promessa que parece esquecida. Mas deixa eu te lembrar, foi na esterilidade de Sara que nasceu a promessa. Foi na cova dos leões que Daniel foi preservado. Foi na sepultura que Lázaro saiu caminhando. Deus não precisa de cenário ideal. Ele precisa de um coração disposto a crer no impossível. É justamente nesse lugar onde você já não vê mais saídas que Deus está preparando algo grande. Porque quando tudo parece morto, Ele sopra vida. E essa vida não vem apenas para restaurar o que se perdeu. Ela vem para testemunhar que o poder dele é maior do que qualquer sentença terrena. O que é impossível para você é só o começo do agir dele. E aqui vai um conselho: pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para o caráter de Deus. Ele é fiel. Mesmo quando a situação grita acabou, ele ainda sussurra: estou começando algo novo. Às vezes, a sua única tarefa é continuar crendo, mesmo quando tudo diz para desistir. Porque o impossível é apenas o palco onde Deus escreve as suas maiores obras. E pode anotar: o que hoje parece um fim, amanhã será um testemunho que glorifica o nome dele. A espera silenciosa é lugar de movimento espiritual. Tem fases em que tudo parece parado. Você ora, jejua, lê a palavra e mesmo assim, silêncio. O céu parece calado, o tempo não passa e o coração começa a duvidar. Será que Deus me esqueceu? Mas o que você não vê é que, enquanto nada se move ao seu redor, tudo se agita no mundo espiritual. Deus trabalha no silêncio. E muitas vezes os maiores milagres são gerados em quartos fechados, no escuro da espera, onde ninguém vê, só Ele. A espera é um lugar sagrado, mesmo quando parece insuportável, porque é nela que Deus revela o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está orquestrando encontros, abrindo portas que ainda não se manifestaram, preparando corações, desfazendo armadilhas. A oração que você fez ontem está ecoando na eternidade, mesmo que o resultado ainda não tenha chegado. É preciso maturidade espiritual para entender que nem todo movimento é visível. Tem milagres que começam com silêncio. Tem renovo que nasce da quietude. O Espírito Santo trabalha com precisão cirúrgica e, às vezes, o processo exige que a gente apenas confie, mesmo sem sinais, mesmo sem confirmações, mesmo sem aplausos. É na oração constante, na adoração que sobe sem resposta, que Deus encontra um altar firme para se manifestar. E aqui vai um alerta com amor. O silêncio de Deus nunca é ausência.
Às vezes, ele se cala não porque não está agindo, mas porque está testando o quanto você confia nele mesmo quando não entende. A fé precisa desse tipo de ambiente. Quando tudo faz sentido, não é fé, é lógica. Mas quando tudo parece parado, e mesmo assim você continua orando, continua crendo, aí sim o céu se move. Se você está em uma temporada silenciosa, não despreze esse tempo. Use-o para mergulhar mais fundo. Leia a palavra com mais intencionalidade. Escreva orações. Faça memórias com Deus. Porque quando a resposta vier, e ela virá, você entenderá que o silêncio não era ausência, era preparação. Deus está em movimento mesmo quando seus olhos não percebem. O silêncio dele não é o fim, é só o intervalo entre a oração e o milagre. O exemplo de Ana, milagre na esterilidade. A história de Ana é mais do que um relato bíblico, é uma aula sobre fé em meio à dor. Imagine carregar um sonho no peito e dia após dia ver esse sonho sendo confrontado por uma realidade infértil. Ana era estéril. E em sua cultura, isso significava vergonha, rejeição, um sentimento de inutilidade. Para piorar, ela convivia com Penina, que a provocava constantemente. Era como ter a dor exposta diariamente, sem trégua, sem alívio. Mas Ana não revidava, não gritava, não se justificava. Ela orava, em silêncio, com lágrimas, com o coração derramado diante de Deus. E é aí que mora o segredo. O milagre não começou no ventre dela, começou no seu espírito. Antes de gerar Samuel, Ana gerou fé. Ela não pediu um filho por vaidade ou competição, mas por propósito. E quando entendeu isso, Deus respondeu. A oração de Ana foi tão intensa, tão profunda, que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas não era embriaguez de vinho, era entrega total. Era dor convertida em oração, e oração convertida em clamor autêntico. E Deus ouviu. Não só ouviu, se moveu. O ventre que era estéril se abriu, mas mais do que isso, Ana deu à luz alguém que mudaria a história de uma nação. Samuel, um profeta escolhido, um instrumento de transformação. Tem momentos em que você se sente como Ana, humilhado, desacreditado, ferido. Mas entenda isso. A esterilidade é, muitas vezes, o cenário ideal para Deus manifestar um milagre com propósito. Quando tudo está fechado, Deus está preparando a abertura com significado. E quando Ele abre, ninguém fecha. Ana nos ensina que a dor não precisa nos paralisar. Ela pode ser a alavanca que nos impulsiona para um novo nível de intimidade com Deus. O que você tem feito com a sua dor? Tem reclamado ou tem orado? Tem murmurado ou tem se derramado diante do altar? O Espírito Santo ainda procura corações como o de Ana, rendidos, sinceros, cheios de fé mesmo em meio à escassez. O milagre não foi só o filho, foi a transformação de uma mulher comum em uma intercessora ousada, usada por Deus. E se Ele fez com Ana, pode fazer com você também. A dor é a escola da vitória. A gente tem a tendência de enxergar a dor como inimiga, algo que precisa ser evitado a qualquer custo. Mas, espiritualmente, a dor pode ser a sala de aula onde Deus ensina as lições mais profundas. Não é no palco que nascem os vencedores, é no deserto. É ali, entre a escassez e o silêncio, que o caráter é moldado, a fé é purificada e a visão espiritual é ampliada. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada dor, cada perda, cada não que você já ouviu tem um lugar específico na construção do seu propósito. A dor pode até não fazer sentido agora, mas ela está gerando resistência espiritual. Está criando raízes onde antes havia superficialidade. Porque o cristão que permanece firme no sofrimento é aquele que carrega um peso de glória que não se compra com facilidade. Muitas vezes queremos pular etapas, queremos ir direto da promessa para o cumprimento, mas com Deus não funciona assim.
Ele trabalha por processos, e cada etapa importa. A espera, a dúvida, o confronto interno, a oração sem resposta. Tudo isso está lapidando você para carregar o peso da vitória sem se perder nela. A dor é a ferramenta que cava espaço no seu interior para receber o que vem do céu. Se você está passando por dias difíceis, lembre-se, até Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Filho de Deus precisou passar pelo processo da dor para cumprir sua missão. Então, por que achamos que com a gente será diferente? O deserto não é lugar de morte, é lugar de transformação. É onde o maná cai, onde a nuvem guia, onde a água brota da rocha. Não pule a aula, não saia da escola antes da formatura. A dor está te ensinando algo, está forjando uma fé que não balança com o vento, uma autoridade que não depende de reconhecimento, um testemunho que será mais forte do que qualquer discurso. E pode anotar, a vitória que virá depois dessa fase será sólida, porque foi construída com lágrimas, fé e dependência. A dor está te ensinando o que a conquista sozinha jamais ensinaria. E no final, você não será apenas alguém que venceu, será alguém que foi transformado. O processo forma guerreiros anônimos. Enquanto o mundo aplaude os holofotes, Deus investe nos bastidores. É lá, longe das câmeras, do reconhecimento e dos aplausos, que Ele forma os seus verdadeiros guerreiros. Gente que ninguém conhece, mas que o céu inteiro respeita. Pessoas que foram moldadas na dor, aperfeiçoadas na oração e treinadas no silêncio. Anônimos para os homens, mas íntimos do Espírito Santo. Ana era invisível aos olhos da sociedade. Uma mulher estéril, humilhada, ofuscada por Penina, que exibia seus filhos como troféus. Mas enquanto Penina gerava quantidade, Ana estava sendo preparada para gerar qualidade. Deus não estava apressado. Ele estava gestando em Ana um propósito eterno. E quando chegou o tempo, o que parecia pequeno se revelou grandioso. Samuel não foi apenas um filho. Foi um profeta, juiz e líder espiritual da nação. O processo de anonimato não é rejeição, é proteção. É no anonimato que Deus livra, cura, ensina e fortalece. Porque quando a plataforma chegar, quando a promessa se manifestar, você não vai subir com vaidade, vai subir com temor, vai entender que o que carrega não é sobre você, é sobre a glória dele. Quantas vezes você já quis ser notado? Já sentiu que estava pronto, mas ninguém te viu? E se eu te dissesse que esse esconderijo foi a maior prova do cuidado de Deus? O processo não é um castigo, é um preparo. Ele quer que, quando a porta se abrir, você esteja tão cheio do Espírito que nenhuma opinião humana te abale. Seja fiel nesse tempo oculto. Continue orando quando ninguém vê. Continue jejuando quando ninguém valoriza. Continue servindo quando ninguém reconhece. Porque Deus está escrevendo a sua história em silêncio, mas no tempo certo, Ele mesmo vai te apresentar. Guerreiros anônimos são os que, quando aparecem, já vêm com cicatrizes de batalha, com intimidade profunda com Deus e com uma fé que não precisa provar nada para ninguém. E é desse tipo que o mundo mais precisa. Fé é entregar antes de receber. A maioria das pessoas quer ver para crer, querem ter nas mãos antes de agradecer. Mas a fé verdadeira funciona ao contrário. Ela entrega antes de receber. Crê quando ainda não há prova. Acredita no invisível como se fosse visível. E Ana nos deu esse exemplo de forma poderosa. Antes mesmo de ver Samuel, ela o entregou a Deus. Ela não esperou ter nos braços para consagrar. Ela consagrou no Espírito, pela fé. Isso é fé madura. É o tipo de confiança que não negocia com as circunstâncias, que diz, eu entrego, mesmo sem garantias, mesmo sem retorno imediato. Ana sabia que Deus era digno da sua entrega, ainda que o ventre continuasse vazio. E essa entrega profética moveu os céus. Porque o que move o coração de Deus não é o desespero, é a fé obediente.
E aqui vem um ponto delicado. Muita gente quer o milagre, mas não quer abrir mão do controle. Querem que Deus responda, mas só se for do jeito deles. A fé, porém, exige rendição, não parcial, total. É como dar um passo no escuro, confiando que haverá chão. É como plantar uma semente e regar com lágrimas, sem saber quando ou como vai brotar, mas crendo que vai. Talvez hoje Deus esteja te pedindo algo que ainda não chegou. Um sonho, uma promessa, um plano. E você diz, como entregar algo que nem recebi? Mas é aí que entra a chave espiritual. O ato de entregar antes é o que abre caminho para receber depois. O altar é o lugar onde o milagre é gestado. E a oferta mais poderosa é a que vem com dor, com fé, com renúncia. Entregar antes de receber é declarar: Deus, o Senhor é mais importante do que aquilo que eu pedi. E quando essa verdade sai do coração, o céu se move, porque Deus confia os maiores presentes àqueles que não os colocam acima do doador. Você está disposto a entregar, mesmo sem ter visto ainda, porque essa fé é rara e por isso é tão preciosa. Ana entregou, e Deus não apenas respondeu, Ele multiplicou. E o mesmo pode acontecer com você. O processo é o parto do milagre. Não há nascimento sem dor, e espiritualmente não há milagre sem processo. O que Deus quer gerar na sua vida não vem de forma superficial ou imediata. Vem com pressão, com contrações invisíveis da alma, com fases que parecem intermináveis. Porque o milagre não cai do céu embalado, ele nasce em meio ao choro, à espera e à entrega. E como num parto, quanto maior a promessa, mais intensa pode ser a preparação. Muita gente quer o resultado final, mas não quer lidar com a realidade do processo. Quer a bênção, mas não quer sentir as dores que a antecedem. Mas Deus, como bom pai, não acelera aquilo que precisa de tempo para ser formado. Ele não antecipa o milagre para agradar a impaciência. Ele espera até que tudo esteja no ponto certo, inclusive o nosso coração. O processo é desconfortável, sim. Dá vontade de desistir, sim. Mas assim como uma mulher grávida não pode interromper o parto no meio, você também não pode abandonar o que Deus está formando só porque ficou difícil. O Espírito Santo é como o médico da alma, conduzindo cada etapa com precisão, mesmo quando você não entende o motivo de tanta dor. Lembre-se, o que dói agora vai gerar vida depois. Essa espera, esse silêncio, essa luta interna, tudo isso faz parte do milagre que está sendo gestado. E quando chegar o momento certo, nada poderá impedir o nascimento. A dor que hoje parece um castigo, amanhã será lembrada como o início de algo poderoso. Tem gente que diz, não aguento mais, mas está justamente no último centímetro da gestação espiritual. É aí que muitos desistem, no auge da dor, mas você não vai parar. Porque Deus não te deixou passar por tudo isso à toa. Você vai romper, vai ver a luz, vai carregar nos braços aquilo que antes só existia em oração. E quando isso acontecer, você vai entender que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração silenciosa, tudo fez parte do parto do seu milagre. O Espírito Santo atua no secreto. Você já percebeu como as maiores mudanças da vida acontecem longe dos olhos dos outros? Não é na multidão, nem nos aplausos, nem nas publicações. É no secreto, no quarto fechado, no momento em que você se dobra diante de Deus e ninguém vê. É nesse lugar, aparentemente insignificante, que o Espírito Santo encontra liberdade para agir com profundidade. O mover de Deus não começa no palco, começa no íntimo. Antes de tocar as circunstâncias externas, o Espírito trabalha no coração. Sonda as intenções, trata feridas antigas, corrige rotas internas. E tudo isso acontece no silêncio, na oração que só você e Deus sabem, no clamor que ninguém ouviu, mas que o céu registrou.
É nesse ambiente que os milagres são gestados. Não subestime o poder daquilo que você vive no secreto. É nesse lugar que o renovo começa a ser liberado. Quando você ora com sinceridade, mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem força, Deus ouve. E mais, Ele se move, porque o que importa para Ele nunca foi a performance, mas a verdade do coração. Uma oração quebrada, mas sincera, vale mais do que 1000 discursos bem ensaiados. Às vezes, você sente que ninguém entende o que você está vivendo, e talvez ninguém entenda mesmo. Mas o Espírito Santo entende. Ele recolhe cada lágrima, interpreta cada gemido, traduz cada silêncio. Ele está presente nos dias em que você não tem forças para orar, mas apenas suspira. Ele não se ofende com sua fraqueza. Ele se aproxima dela. Se hoje você sente que está sozinho, lembre-se, o céu não te abandonou. O que está sendo construído no secreto vai se manifestar no tempo certo. E quando isso acontecer, todos verão, mas poucos saberão o preço que foi pago no oculto. E esse é o padrão de Deus. Primeiro Ele trata no escondido, depois Ele honra em público. Continue orando, continue buscando, porque o secreto que você vive hoje é o santuário onde o Espírito Santo está construindo o testemunho de amanhã. Oração profunda e restauração espiritual. A oração tem um poder que muitos ainda subestimam. Não se trata de um ritual ou de um mero hábito religioso. Trata-se de um encontro com o Deus vivo. Uma conversa íntima, profunda, onde o Espírito Santo não apenas escuta, mas também cura, restaura, reconstrói. Quando você ora com o coração despido, sem máscaras, algo no seu interior começa a ser reorganizado pelo céu. Às vezes, você não precisa de uma resposta imediata. Precisa de cura, de paz, de um renovo que alcance o lugar mais escondido da alma. E é isso que a oração profunda proporciona. Ela abre espaço para que Deus vá até onde mais dói. Não é sobre orar bonito, é sobre orar com verdade. Dizer a Deus aquilo que nem você entende direito. Confessar medos, frustrações, feridas que ninguém mais conhece. Foi assim com Ana. A oração dela não foi pública, mas foi poderosa. Ela não gritou, ela derramou. E foi esse derramar que provocou uma virada. Porque quando você se esvazia diante de Deus, Ele se encarrega de preencher o que estava quebrado. A restauração espiritual não começa com milagres externos, começa com um coração rendido, disponível, quebrantado. E a verdade é que muitos vivem feridos, tentando parecer fortes. Mas Deus não precisa da sua performance, Ele precisa da sua entrega, uma alma disposta a ser moldada, curada e alinhada. A oração que restaura não é aquela que só pede coisas, é a que se oferece por inteiro dizendo: Deus, faz o que for preciso em mim. Se você sente que perdeu o brilho, a paixão, a força, volte ao lugar da oração. É ali que o fogo reacende. É ali que o Espírito sopra vida nova. Não importa o quanto você se afastou, Deus ainda quer te restaurar. E a porta para isso é simples, mas poderosa. Uma oração profunda, feita com verdade. Deus está mais perto do que você imagina. E a restauração que você tanto precisa pode começar hoje, agora, com uma simples decisão: dobrar os joelhos e abrir o coração. A palavra profética do renovo. Chega um momento em que Deus se levanta e diz: agora é tempo de renovo. E essa palavra não vem para massagear o ego ou agradar os ouvidos. Ela vem como resposta de quem viu o processo, ouviu cada oração, recolheu cada lágrima e já determinou o tempo da restituição. O mesmo Deus que permitiu a espera é o que agora anuncia: o que parecia fim será recomeço. E não qualquer recomeço, mas um recomeço com honra. Quando Deus libera uma palavra profética de renovo, ela não se baseia no que os olhos veem, mas no que o céu decidiu. Pode parecer que tudo está seco, encerrado, sem solução, mas essa é exatamente a cena que Deus gosta de virar.
Ele é especialista em reescrever histórias que o mundo já colocou ponto final. E a sua vida pode ser uma dessas histórias. Não importa quanto tempo passou, o processo que você enfrentou não foi castigo, foi preparo. E agora, o mesmo Espírito Santo que te sustentou na dor está soprando sobre você um novo tempo. O tempo de florescer de novo, de acreditar de novo, de sonhar com aquilo que você já tinha enterrado. A palavra do renovo traz com ela cura, restituição e direção. Deus está restaurando o que parecia perdido. Está trazendo honra onde houve vergonha. Está abrindo portas que você nem sabia que existiam. E o melhor, Ele está te reposicionando espiritualmente. Porque o renovo verdadeiro não é apenas receber algo novo, é ser alguém novo. É ver com outros olhos, agir com outra fé, viver com outra intensidade. Receba isso como algo pessoal, não como uma palavra genérica, mas como um recado direto do céu para você. Ainda que tudo ao redor diga, não tem mais jeito, a palavra de Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. O renovo não está chegando, ele já começou. E se você crer, vai começar a perceber pequenos sinais, pequenas mudanças, até que o milagre se manifeste por completo. Prepare-se. Deus não vai apenas te devolver o que foi perdido. Ele vai te fazer esquecer a dor que veio antes. Esse é o poder do renovo. Chamada para posicionamento espiritual. Chegou a hora de parar de apenas ouvir e começar a se posicionar. Deus já falou, já confirmou, já te sustentou no processo. Agora é a sua vez. Não dá mais para viver com um pé na fé e o outro na dúvida. Ou você crê e se posiciona, ou vai continuar vendo os milagres acontecerem na vida dos outros enquanto apenas sobrevive espiritualmente. O tempo de indecisão acabou. Esse é o tempo de se levantar. Posicionamento espiritual não é gritar mais alto. É viver com mais entrega, é acordar com propósito, orar com intencionalidade e agir com fé, mesmo quando nada parece mudar. É declarar em voz alta o que o seu coração já decidiu em silêncio. Eu creio, mesmo sem ver. Deus não quer só ouvintes, Ele quer parceiros. Pessoas dispostas a se alinhar com a palavra, a andar na direção da promessa, mesmo quando o chão parece instável. Você foi chamado para mais, para viver o sobrenatural, não para apenas sobreviver no natural, mas isso exige atitude. Exige oração constante, comunhão, jejum, busca e principalmente decisão. Não dá mais para viver no piloto automático espiritual. A promessa é real, o milagre está próximo, mas quem não se posiciona perde o que Deus está liberando. E aqui vai um convite. Se essa mensagem falou com você, declare sua fé nos comentários. Escreva: o processo me preparou, o milagre me alcançará. Deixe que essa frase seja sua bandeira. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Não guarde essa palavra só para você. Quando você compartilha fé, você semeia milagres na vida de outros também. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada espiritual. Deus ainda vai fazer muito mais, e tudo começa com um passo: se posicionar com fé. Agora que você chegou até aqui, eu preciso te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. O que você vai fazer com essa palavra? Vai apenas sentir, se emocionar e seguir em frente? Ou vai agir? Porque o milagre que você tanto espera está mais perto do que imagina. Mas ele não acontece por inércia. Ele é ativado por fé, por decisão, por posicionamento espiritual. O processo te ensinou, a dor te moldou, a espera te fortaleceu. Agora é tempo de se levantar com autoridade. Não como quem mendiga respostas, mas como quem já entendeu que carrega uma promessa. Deus não te expôs para te envergonhar. Ele te preparou para te honrar. E essa honra virá. Mas antes, você precisa assumir a postura de quem crê, de quem não volta atrás.
de quem está pronto para viver o que foi profetizado. Então, eu te convido a fazer algo hoje. Volte a orar com mais profundidade. Reacenda seu altar pessoal. Releia essa mensagem com calma. Ore sobre cada parte dela. Escreva no papel o que Deus te falou aqui. Porque quando você trata a palavra com seriedade, ela frutifica. Quando você leva a fé a sério, os céus respondem com poder. E eu te pergunto, o que você precisa deixar para trás hoje? O que ainda te prende ao medo, à dúvida, à inércia espiritual? Deus está chamando você pelo nome. E Ele não quer apenas restaurar a sua vida. Ele quer transformar sua história num testemunho vivo. Se essa palavra falou com você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e fique com a gente. Tem muito mais vindo aí, porque Deus ainda está escrevendo capítulos incríveis na sua caminhada.